Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um programa da Escola Bíblica Dominical, o resumo da lição número 8, confiar no Senhor em todo o tempo. O textual da nossa lição diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. A verdade aplicada, a maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Os objetivos da nossa lição são destacar a importância de restaurar o altar. Irmãos, nada acontece se nós estivermos distantes de Deus, se nós estivermos fora da vontade de Deus. Então é preciso, antes de mais nada, restaurarmos a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. O segundo objetivo é mostrar que o Senhor sempre envia o socorro. E o terceiro objetivo é explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. O texto de referência está em Isaías, capítulo 37. Você que não tem revista, abra sua Bíblia, Isaías 37, nós iremos ler do versículo 33 até o versículo 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma nela, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e foi, e voltou e ficou em Nínive. Ezequias foi um notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, restaurar o serviço do templo de acordo com a palavra de Deus. Se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus, mesmo diante de perigos e ameaças. Tópico 1 da lição: um jovem rei para Judá. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Ele foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também por grandes demonstrações de fé, fidelidade e aliança do Senhor. Nesta lição veremos um homem que andou nos caminhos do Senhor. Ezequias, ao contrário de seu pai, o rei Acais, assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 3. Acais foi um rei perverso, que pautou seu reinado com abominações que desagradavam ao Senhor, sacrificou seu próprio filho e cultuou a deuses, promovendo a idolatria, andando no caminho dos reis de Israel. Após a morte de Acais, Ezequias reinou em seu lugar. Ezequias começou muito bem a sua história, buscando a santificação, reconhecendo a sabedoria do Senhor e reparando o tempo. Assim como Ezequias, o que precisamos reparar em nossa caminhada? Temos agido conforme os preceitos do Senhor ou temos nos deixado levar por legados perversos e idólatras deixados por nossos antepassados? Este é o momento de rever nossas atitudes e transformá-las em adoração para a glória de Deus. Ezequias havia testemunhado a desintegração do reino do norte, quando os assírios invadiram Samaria e levaram cativo o povo de Israel. Ele compreendeu que este domínio da Síria sobre Israel era o resultado da desobediência do povo de Israel ao Deus vivo. O povo de Israel havia quebrado a aliança que havia com o Senhor e por isso sofreram as consequências. Deus te propõe nesta manhã uma aliança. E o que você vai fazer? Numa aliança, por exemplo, num casamento, quando um homem e uma mulher fazem um pacto, uma aliança entre si,
significa que tudo que pertence ao marido, ao esposo, pertencerá à esposa, e tudo que pertence à esposa pertencerá ao marido. Na aliança com Deus é a mesma coisa. Tudo que pertence a Deus passa a pertencer a você. E tudo que pertence a você passa a pertencer a Deus. O que nós temos para dar a Deus? O que você acha que você pode dar a Deus que não foi Deus que deu primeiro a você? A única coisa que temos que Deus não toca é a nossa vontade. Por isso devemos, nesta aliança com Deus, deixar a nossa vontade, entregar a nossa vontade nas mãos de Deus e deixar com que Deus haja segundo o seu querer e a sua vontade. Jesus, quando esteve no Getsemane, próximo à sua morte, ao orar, disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas acima de tudo que seja feita a tua vontade. Esta é a aliança que Deus quer fazer com nós. Ezequias viu que o povo do norte, ao quebrar a aliança com Deus, sofreu consequências gravíssimas. O rei da Síria levou cativo parte do povo para outros reinos e trouxe de outros reinos que ele dominava parte do povo para habitar em Israel, visando assim quebrar a identidade daquele povo, destruir a história de Israel. O item 1.2 era preciso reparar o templo. Logo depois de subir ao trono, ele reabriu e reparou a casa do Senhor, reorganizou o sacerdócio e o serviço dos levitas. Chamou seus súditos à volta à adoração do Deus verdadeiro, guiando-os através do seu próprio exemplo ilustre. Ezequias destruiu ídolos, santuários e altares falsos em todo o reino. Em nossa vida espiritual, irmãos, muitas vezes deixamos com que coisas do mundo vão ocupando lugar em nosso coração, em nossa mente, ocupando o lugar de Deus. Muitas vezes as coisas se tornam tão grandes que nós esquecemos de Deus, esquecemos das coisas que Deus fez em nossas vidas e passamos a praticar coisas que não são agradáveis a Deus. É preciso que nós olhemos para trás, onde caímos, onde começamos a mudar e vermos o que podemos fazer, o que precisamos tirar das nossas vidas para que Deus volte a tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Quando Deus está em primeiro lugar, todas as coisas contribuem para o nosso bem, não importam as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo. No final, tudo contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é preciso restaurar o nosso altar, assim como Ezequias fez. Ao assumir o seu trono, ele olhou e viu que caminho Israel havia tomado e não queria praticar as mesmas coisas que levaram Israel a cair. Imediatamente ele começou a luta contra a idolatria e contra os desvios de Judá. Não espere, meu irmão, as coisas piorarem em sua vida. Comece a partir de hoje o retorno à presença de Deus, o retorno às práticas de oração, de jejum, de leitura da palavra. Abandone e quebre aquilo que você colocou dentro da tua vida que não é de acordo com a vontade de Deus. Ezequias destruiu os ídolos, destruiu os postes ídolos, tirou do templo do Senhor as abominações que os seus antepassados haviam introduzido. Item 1.3, um conserto divino em meio à crise. A crise havia estabelecido em Judá, porque Acais não guardou os mandamentos divinos. Diante disso, Ezequias, além de reparar o templo, convocou os sacerdotes para fazerem um concerto com o Senhor a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Ezequias, como novo líder de Israel, tinha esse objetivo: voltar à adoração a Deus, fazer com que o seu povo, seus súditos, voltassem à prática da adoração a Deus, retorno da fé. Todo líder deve ter visão. Todo líder deve ter um objetivo. Nós somos líderes em nossos lares. Devemos ter um objetivo: levar a nossa família à presença de Deus. Somos sacerdotes em meio aos nossos familiares. Devemos ter acesa em nosso coração a chama do Senhor e contagiar os outros através dela. Tópico 2. Reavivados em meio ao caos.
Durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Tempos de incertezas, inseguranças e opressão espiritual habitavam em meio ao povo, segundo Crônicas 29, de 6 a 9. Item 2.1. Ezequias e suas atitudes assertivas. Diante de tal cenário, a Bíblia ressalta atitudes assertivas que Ezequias teve, em duas vertentes: reformas políticas e morais, conforme o livro de 2 Reis, e purificação do templo e reestabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa, conforme descreve o livro de 2 Crônicas. De tal maneira confiou no Senhor e buscou se aproximar de Deus e guardar os seus mandamentos, que passou a ser uma referência positiva na história do reino de Judá, por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor, honrando o Altíssimo diante do povo, ensinando-os a fazerem o que agradava ao Senhor. Jerusalém foi poupada das mãos dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou do seu procedimento. O que havia acontecido em Israel serviu de exemplo para que Ezequias se precavesse e tomasse as decisões certas para que Deus não viesse a deixá-lo. Quantos irmãos nossos são exemplos que se desviaram dos caminhos do Senhor e por isso sofreram consequências gravíssimas? Quantos daqueles que andavam na presença de Deus agora estão no mundo, longe e dificilmente são quebrantados a ponto de voltarem-se para Deus, mas tornam-se insensatos, do coração duro e praticam a maldade, mesmo conhecendo a verdade. Ezequias tomou as decisões certas. Quando Senaqueribe, o rei da Síria, veio contra Judá, Deus livrou Ezequias e todo o povo de Judá das mãos de Senaqueribe. Item 2.2. Avivamento, uma questão urgente. Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada, a fim de que levassem luz para as nações, e o nome do Senhor fosse glorificado. Mas o povo do Senhor havia se contaminado com práticas pagãs, afastando-se totalmente do Senhor e de seus mandamentos. Longe da presença do Senhor só encontramos tristeza, dores, maldição e morte. Ezequias, ao assumir o trono de Judá, buscou a presença do Senhor em arrependimento pelos atos cometidos. Ezequias reconhecia o poder que tem um reavivamento em meio ao povo. Precisamos atentar que crises geram oportunidades. Em meio ao caos, devemos nos levantar e buscar oportunidades de crescimento espiritual e maturidade cristã, consciente de que a fonte do nosso fortalecimento é o Senhor. Efésios 6:10. Ezequias e os oficiais de Jerusalém deram início aos sacrifícios no templo. Grupos musicais com suas harpas, símbolos, participaram da inauguração conforme fora o costume na época de Davi. Cantores louvavam a Deus com as palavras de Davi e Asaf enquanto o povo adorava. Item 2.3. Pilares para o avivamento. Ezequias reconheceu a urgência da necessidade que o povo se encontrava e buscou o reavivamento para ajudar. Para haver um avivamento é necessário estar pautado em 4 pilares. Primeiro, arrependimento. Precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que tenhamos o seu perdão e misericórdia. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é quando você busca reparar os seus erros sem que ninguém lhe acuse. Você reconhece que errou e busca consertar aquilo que errou e mudar o seu caminho. O remorso é quando estamos praticando algo desagradável, quando estamos cometendo algum erro e somos descobertos. E aí choramos e nos arrependemos, mas na verdade, assim que passa esse sentimento, voltamos a praticar o mal, porque não houve arrependimento. E sem arrependimento não há perdão e não há remissão de pecados. Segundo, querer a presença de Deus. Em meio às crises, precisamos unicamente nos achegar a Deus. Dele vem a salvação, a paz, o renovo, a segurança e a restauração. Terceiro, buscar a comunhão divina.
A comunhão com o nosso Criador é vital para todo cristão, tanto em dias bons quanto em dias maus. Devemos sempre buscar intimidade com o Senhor através da oração e da leitura da Palavra de Deus. Quarto, a oração. Em tempos de adversidade, buscar a face do Senhor é preciso. Jesus nos ensinou que a todo tempo devemos estar conectados com o Pai em oração, pois Ele é a fonte de fortalecimento e reavivamento. Em Jerusalém, Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas para as funções regulares. Uma grande congregação se reuniu em assembleia em Jerusalém para participar da reforma executada. Os altares de toda a capital foram arrancados e lançados no Vale do Cedron para sua destruição. Conduzido por sacerdotes e levitas, o povo ofereceu sacrifícios, cantando jubilosamente, alegrando-se ante o Senhor. Em nenhuma época, desde a dedicação do templo, tinha visto Jerusalém tão gozosa celebração. Desde Jerusalém, a reforma se estendeu por todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Quando estamos alegres na presença de Deus, como somos visitados por Deus em nossa vida, esta alegria contagia aqueles que estão conosco e que passam também a buscar ao Senhor. Quando nós nos convertemos, o gozo dentro de nossa alma era tão grande que queríamos compartilhar com todos aquilo que nós recebemos de Deus. Porém, com o tempo, esse primeiro amor foi esfriando em nossas vidas. E passamos a deixar de falar do amor de Deus. Precisamos retornar ao início, ao primeiro amor. Quando gostávamos de falar do amor de Deus, quando nos reuníamos para contar bênçãos daquilo que Deus havia feito em nossas vidas, quando nos reunimos para falar daquilo que Cristo havia feito por nós. Em nossas reuniões, irmãos, o que temos falado? Qual tem sido a nossa conversa? Preste atenção naquilo que você conversa, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a tua boca está cheia de Deus, se o teu coração está cheio de Deus, a tua boca irá falar das coisas de Deus. Mas se o teu coração estiver cheio de maldade, se o teu coração estiver cheio de preocupações desnecessárias, se o coração estiver ansioso, nós iremos falar e contaminar aqueles que estão conosco com essas coisas. Por isso, cuide daquilo que entra no teu coração. Coloque dentro do teu coração a palavra de Deus, para que a tua boca se encha de bênçãos. E essas bênçãos venham ser derramadas sobre todos aqueles que convivem com você no dia a dia, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus irmãos e irmãs da igreja. Tópico 3. Um socorro bem presente. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Síria, invade a Judá com seu impetuoso exército, acampando-se contra as cidades fortes. Seu intento era tomá-las para si, mas Deus é socorro bem presente para o seu povo. Item 3.1. Afrontas, uma arma diabólica. Diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, garantiu o abastecimento de água da cidade e motivou o povo para que não temesse a Senaqueribe, pois Deus estaria com eles naquela batalha. O rei assírio enviou seus servos a Jerusalém com mensagens de afronta ao rei Ezequias e ao povo de Judá, intimidando-os, e ainda na sua insanidade, Senaqueribe blasfemou contra o Senhor. O que Senaqueribe fez é que muitas vezes o que o inimigo faz conosco. Nos afrontam, nos colocam numa posição para que tenhamos medo de continuar na presença de Deus. Você que está nos ouvindo, que tem vontade de entregar a sua vida ao Senhor, mas tem medo de deixar as tradições do passado, deixar aos ídolos e aos deuses que você servia, com medo de que haja retaliação desses deuses contra você. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Não há Deus como o Senhor Jeová. Não há Deus como Jesus Cristo. Não há outro Deus que entregou a sua vida numa cruz para que nós tivéssemos o perdão pelos nossos pecados. E quando Jesus entregou a sua vida na cruz, todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra foi dado a ele.
Aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. O Senhor certa vez respondeu a Jó: onde estavas tu quando eu criei os céus e a terra? Onde tu estavas quando eu dei ordem para as águas do mar chegar até aquele ponto na areia e retornar, não ultrapassar aquele ponto? Se Deus ordenou o mar para que ali parasse, que as ondas arrebentassem, mas não avançassem sobre a terra, assim também Deus ordena para que esses deuses que você servia e cria neles não possam agir contra você. A partir do momento em que você entrega a sua vida nas mãos de Deus e confia nele, tudo mais ele fará. Nenhum mal te molestará, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de noite. Se você estiver debaixo da proteção de Deus, nenhum mal te atingirá. Mas o inimigo continuará a tentar fazer você parar. Irá dizer que você não é digno de estar na presença de Deus. Irá dizer que você pecou e por isso Deus não vai te perdoar. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há ninguém que Deus não quer que se salve. Jesus morreu por todos. Não importa aquilo que você fez no teu passado. Importa que, mesmo você em pecado, Deus te ama. E Jesus morreu por você na cruz do Calvário. 3.2 Apresentando as cartas ao Senhor. Ao receber o ultimato do rei da Síria, Ezequias recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando por sua intervenção. O rei de Judá entendeu que as estratégias do maligno e não cedeu às afrontas do oponente. Ezequias foi à casa do Senhor e apresentou ao Deus de Israel em oração as mensagens de afronta e ameaças de Senaqueribe. Ele humilhou-se perante o Senhor, clamando a Deus por socorro. Senaqueribe utilizou de afrontas como armas para desestabilizar o povo de Judá, mas Ezequias não caiu na cilada e buscou o auxílio do Deus Todo-Poderoso. Às vezes você não tem entregado a tua vida ao Senhor por vergonha. O que dirão os meus amigos? O que eles vão falar de mim? Não pense nisso. Senaqueribe havia colocado medo no coração dos súditos de Ezequias, mas Ezequias buscou a presença do Senhor, se humilhou diante do Senhor e Deus deu um livramento ao povo de Judá que nunca vimos outro em nossa história. Tem 3.3 Da humilhação à exaltação. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias, clamar pelo socorro divino. Salmos 46, versículo 1. Não ceder às afrontas, pois como cristãos devemos cultivar o fruto do Espírito, não tomar partido para a vingança, mas aguardar a justiça que virá do Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. Em uma única noite, o anjo do Senhor entrou no acampamento assírio e matou 185.000 soldados inimigos. Então Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou envergonhado pelo mesmo caminho que veio. Irmãos, dá para imaginar o poder de Deus? Apenas um anjo. Deus enviou um anjo, porque o rei Senaqueribe havia afrontado o Deus de Israel. Ele não havia afrontado somente Ezequias e o povo de Judá, mas ele havia afrontado o Deus vivo, o Deus de Israel. O mesmo Deus que hoje se coloca à tua disposição para te ajudar a resolver os teus problemas. Deus, numa noite, enviou um anjo, só um anjo. E esse anjo matou 185.000 soldados. O rei Ezequias havia orado, se humilhado diante de Deus, ao contrário de Senaqueribe, que havia afrontado a Deus, e por isso sofreu as consequências e teve que voltar humilhado para o seu reino. Diante de Deus, irmão, quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando nos exaltamos, Deus nos humilha, Deus nos abate. Qual é o teu problema? O que tem te afligido? Você tem sofrido afrontas? Pessoas têm te humilhado, pessoas têm se levantado contra você com palavras maldosas, inventado histórias sobre você. Busque ao Senhor como Ezequias fez. A vingança tem que ser do Senhor, não tua. Você não pode
vingar-se daquele que faz o mal contra você. Jesus disse para a gente orar por aqueles que são os nossos inimigos e aguardar a resposta do Senhor. Quando você age por conta própria, Deus não pode agir por você. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, assim como Ezequias fez, entrou no templo, ajoelhou-se e humilhou-se diante de Deus. Entre no teu quarto, ajoelhe-se, humilhe-se diante de Deus, retire o orgulho do teu coração. Você não é nada e não pode nada sem Deus. Por isso, humilhe-se diante de Deus e entregue nas mãos deles as tuas causas, e ele fará assim como fez com Senaqueribe. Aquele rei, havia um grande exército, onde ele chegava ele punha medo, aonde ele chegava ele era temido por todos, porque ele era um rei mau, ele praticava maldade. Mas ao afrontar o Deus de Israel, ele viu que todo o poder pertence a Deus e que de Deus não se zomba. Deus enviou o seu anjo, e este anjo livrou Ezequias das mãos de Senaqueribe, aquele que havia se levantado contra Deus como todo-poderoso, como um homem que pode vencer, pode ter um grande exército, conheceu o poder do Deus de Israel. Não olhe para as circunstâncias, irmãos. Certa vez, o profeta Eliseu foi cercado por um grande exército. E quando o jovem que morava com ele saiu de casa pela manhã, olhou e viu um grande exército cercando a sua habitação. Então correu e chamou Eliseu e avisou o que estava acontecendo. Eliseu saiu de sua casa e pediu para que Deus abrisse os olhos daquele jovem para que visse. E ao ver a realidade no mundo espiritual, havia um grande exército cercando a casa de Eliseu, mas havia um exército muito maior de anjos, que os olhos dos humanos não podem ver, mas que estão ao nosso redor e estão nos guardando dia após dia. Recorra ao socorro do Senhor. Não busque em suas próprias forças o socorro. Você não tem capacidade para isso. Mas entregue a tua vida nas mãos do Senhor, assim como Ezequias se humilhou diante de Deus, humilhe-se também diante de Deus, e Deus te dará a vitória, assim como deu a Ezequias. Concluindo, irmãos, aprendemos nesta lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos faz ver que, nos piores momentos de nossas vidas, devemos confiar na intervenção divina. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que este programa possa alcançar mais vidas. Na semana que vem estaremos estudando a lição número 9, a soberania de Deus em meio às crises. Vamos fazer uma oração. Curve a sua cabeça onde você estiver agora, feche os seus olhos e vamos buscar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós vimos a tua lição, ó Deus, lembrando do rei Ezequias e todas as afrontas que sofreu e de como o Senhor o livrou com mão forte. Pai querido, nesta hora, muitos poderão estar diante de Ti agora com situações semelhantes, Pai, precisando de um socorro e de um auxílio. Ó Deus, que neste momento o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, e assim como o Senhor livraste Ezequias do rei Senaqueribe, livra, ó Deus, essa pessoa do mal que assola o seu coração. Meu Deus, as angústias, as aflições, meu Deus, as tentativas, ó Pai, de se livrar deste mal infrutíferas, Pai. Mas hoje, a partir de hoje, toca diferente no coração desta pessoa, para que ela possa receber de Ti um renovo, Pai, para que continue vencedora diante de Ti. Nós oramos, Pai querido, alcança os lares, alcança as famílias e abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até o próximo domingo, se assim Deus o desejar.